Olá, mais um encontro aqui no estúdio da Veja São Paulo para falar sobre teatro. E quem nos visita hoje é a atriz Esther Góes. Obrigado, Esther, pela sua presença aqui no nosso estúdio. A Esther está em cartaz no Teatro Cacilda Becker com o espetáculo A Estrada de Volokolansky, do Rainer Miller. A temporada é sextas e sábado às 21 horas, domingo às 19, com ingresso a R$20 no Teatro Cacilda Becker, que fica na Rua Tito 245, na Lapa. Esther, tudo bem? Tudo. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo o que é esse espetáculo, A Estrada de Volokolansky, define um pouco para o nosso espectador e o que te fez pensar nesse texto que fala de conflitos ideológicos e do desencanto com a ideologia para retratar nesse nosso conturbado ano de 2017, né? Eu faço uma parceria muito grande com Ariel Borg. A Esther divide, desculpa de cortar, a Esther divide a direção do espetáculo com o Ariel Borg, que é filho dela também, e está no elenco do espetáculo. E que também está no elenco. E, na verdade, a gente sempre pesquisa junto. O que vamos fazer é sempre uma pergunta muito séria, né? Qual é o próximo espetáculo? Porque um espetáculo é um mergulho muito fundo e a gente sabe o significado de cada um, muito importante para nós. E Rainer Miller é sempre uma grande interrogação. Como fazer esse autor, o que há dentro desse autor. E a gente começou a fazer todo um trabalho de pesquisa grande, lendo tudo, buscando, e fomos muito... O grande impacto da Estrada de Volokolansky, quando nós encontramos esse texto, é que nós não conseguimos mais abandoná-lo. Ele parecia dizer tudo que a gente sentia nesse momento e o significado histórico, muito profundo desse texto, um texto vivido, né? O próprio Rainer Miller diz como testemunho e como ator, né? Ele está dentro dessa história. São conflitos que pegam desde do final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, né? Exato. E tudo isso que parece que foi ontem, a gente vê mais ainda hoje, que é hoje, né? Que está presente mesmo na realidade. Muito presente em todas as questões. Então, na verdade, é uma peça sobre a RDA, sobre a República Democrática Alemã, a experiência soviética, socialista na Alemanha Oriental, em Berlim Oriental, onde se fez aquele muro e que todo mundo já, pelo menos, já tem uma notícia dele. E ali foi criado de 1949 até 89, existiu um regime, né? Um regime socialista, uma experiência socialista importante, da qual participou muito Rainer Miller. E que, na verdade, foi resultado, primeiramente, da Segunda Guerra Mundial e da divisão da Alemanha em partes, etc., como ele mesmo já coloca, ele inicia na primeira e segunda unidade, são 5 unidades independentes. A primeira e a segunda se referem a esse momento de guerra, do final da guerra e da Rússia ganhando a guerra a duras penas, né? Stalingrado e etc., né? Com um custo enorme, gigantesco e impondo condições, inclusive a criação desse Estado socialista. Em seguida, ele faz um salto muito grande e vai direto, ele mergulha na RDA, como ele diz, são as suas 3 últimas cenas sobre a RDA que ele escreveu e que escreveria, e aí ele vai pegar este regime acontecendo já em crise, o aspecto depois que ele faz como farsa na 4ª unidade do regime que se impôs de uma forma burocratizante, né? Até hilária, porque ele coloca isso como comédia. Tem uma forma de farsa ali, né? Que exatamente, é até engraçado. E da transformação em escrivaninha, né? E no final, a ruptura nas camadas dirigentes, quer dizer, aquele legado não encontrou respaldo algum na próxima geração. A geração seguinte não o queria, definitivamente. Então, o regime ele vai se enfraquecendo por si mesmo, porque não foi capaz de dialogar, só foi capaz de reprimir, burocratizar, e no final eclode, né? Implode, eu diria, e a queda do muro foi uma coisa fantástica, porque quando aconteceu, ninguém achou ruim. Claro. Né? Foi simplesmente aceito. A sua geração batalhou muito por liberdade, contra a ditadura, acreditou muito no socialismo e em outras formas de regime. Hoje existe um pouco de decepção. Você olha a Esther com seus 20 anos lá atrás, que brigava, que acreditava em tudo. Como é que a Esther vê o que aconteceu hoje com o mundo? Em primeiro lugar, eu me vejo como enganos meus, né?
Por exemplo, para fazer aqueles diretores, os personagens que eu faço 3 homens, na verdade, Sim. eu fui me apoiar muito nos grandes líderes. E uma coisa apaixonante quando você vê, e hoje ainda eu fico arrepiada quando eu vejo a obstinação de um Fidel, de um Stalin, de querer mudar o mundo, de querer mudar a ordem nas coisas, encontrar um outro formato para a convivência. Eles não estavam mentindo, eles estavam acreditando. Eles não colocariam toda a sua vida da maneira como colocaram. Então, são pessoas fortíssimas. Eles são admiráveis, muito admiráveis, só que eles não suportaram o fracasso, né? Quer dizer, ou até a dúvida. Eles não suportaram e foram para a imposição. E esse erro monumental, que não é suportável pelos outros, as pessoas não vão se formatar Claro. a partir do ideal deles. Então, essa coisa da utopia, como é que você cria convergências e não imposições? Essa é a questão crucial, não é? A sua geração também sonhou em mudar o mundo com o teatro. Exato. Como é que você vê isso? Vocês mudaram minimamente, vocês conseguiram convencer algumas pessoas, conseguiram transformar alguma plateia, ou você acha que isso não valeu tanto assim? Acho que valeu. Acho que valeu porque o foco no indivíduo que é a vítima do sistema é muito importante e é onde esse foco tem que estar, todo o tempo. A forma de resolver o problema é que não pode ser, quer dizer, quando o marxismo-leninismo escolheu um jeito de impor a revolução na marra, quando Stalin fez o que fez e matou todo mundo que matou e assim por diante, e quando isso se tornou uma coisa inevitável, que tinha que ser feita, o erro disso matou, quer dizer, o socialismo acaba resistindo, existe como utopia porque todos nós queremos essa igualdade, mas na prática não pode ser realizado, né? Você tem uma carreira praticamente de 50 anos, né, privilegiando o teatro. Uhum. Você fez Gorky, você fez muito Brecht, Muito. você fez do Remar, você fez vários grandes dramaturgos, Shakespeare também. Você acha que o poder do ator ainda está na palavra desses grandes dramaturgos? Acho sim. Olha, quando você escolhe um dramaturgo desse porte, o mergulho nele é uma coisa que ele tem muitas camadas, sabe? Principalmente porque este autor, o Rainer Miller, neste texto aqui, nesse surpreendente texto, que eu sou muito apaixonada por esse texto, a forma como ele faz questão de ser. Ele é um libertário o tempo todo. Ele não quer te convencer de nada. Ele quer que você veja os lados das coisas. Então, as coisas têm muitos lados. Você olha para cá, você encontra razão nisso, mas você encontra no próprio cara que está num grande embate com o outro, ele está cheio de razões também. E você ainda vê um terceiro lá fora que talvez tenha mais razão do que esses dois que estão ali presentes, né? Como acontece na terceira unidade, né? Existe todo um deboche possível e necessário o tempo todo, uma forma de criticar as coisas com liberdade. Quer dizer, a convergência, a representatividade em cena do maior número de possibilidades é o objetivo do Rainer Miller. Inclusive, ele mistura o real e o imaginário. Às vezes, e ele se dá a liberdade de fazer, às vezes, ou o real ou o imaginário, ou os dois juntos, né? Poderia ser assim ou poderia ser tudo. Então, essa postura dele, e jamais esse homem abandonou a possibilidade de que aquele regime se verificasse, né? Porque ele não queria o capitalismo, ele não gostava, ele não aceitava o capitalismo, achava muito pior ainda, Claro. ele achava, né? Ele convivia ali, Berlim Oriental, Berlim Ocidental, ele poderia escolher, ele escolheu ficar e criticar, o que é muito corajoso, muito bacana, e a postura dele é exatamente de você ter você presente enquanto alguém que é capaz de averiguar as coisas, né? O Brasil está vivendo, novamente, uma onda muito conservadora, né, que está atingindo a arte. Você, que batalhou tanto por isso na década de 60, 70, como é que você vê essa possibilidade de ter uma nova censura aqui, mesmo que seja com outros censores? Olha, nós fizemos uma grande resistência naquele momento e acho que podemos continuar fazendo outras, tá? Eu me dou, inclusive, eu e o Ariel, a gente pensou muito, falou assim, esse texto pode ter
1000 interpretações absurdas. Ele pode ser considerado, não, é a esquerda, não, é a direita. O que ele é, né? Na verdade? Para nós, o que é importante é a crítica feita abertamente de dentro. Ela não é um embate entre esquerda e direita, não é um embate entre o conservador e o esquerdista, ou o que quer que seja. É a verdade tentando você tentar se aproximar de uma verdade que está exposta e que nós podemos compreender. E é isso que nós queremos, na verdade, junto ao público. Que ele tenha essa liberdade, que ele não tenha medo de criticar também. Esteja ele em que posição estiver. Então, eu acho que nós resistiremos. O teatro resiste. Shakespeare resistiu. Então, isso é possível sempre. De alguma maneira, nós fizemos muitas metáforas quando não podíamos dizer as coisas diretamente. Sempre tem um jeito da gente poder falar. Não dá para desistir, né? De jeito nenhum. De forma A gente está falando de história, da história mais ampla, mundial, mas você também vai ter um mergulho nos próximos meses na história do Brasil recente, né? Sim. A Esther vai participar de um filme dirigido pelo Sérgio Rezende, que vai contar a história de Tancredo Neves. Tancredo Neves vai ser interpretado pelo grande Otton Bastos, né? Companheiro de Esther lá no Teatro Oficina, no final dos anos 60. E a Esther vai fazer a Risoleta Neves. Pois é. Como é que vocês começam a rodar em novembro agora, né? Sim, dia 10 de novembro, se não me engano. Como é que é mergulhar num personagem histórico tão recente que você e as pessoas têm muito mais referências, né? Que acompanharam, de certa forma, aquela agonia do Tancredo, aquela questão toda de 85. Quando a coisa fica muito perto da gente, a emoção dobra, triplica. É como se fosse você. É muito estranho. Eu sinto isso muito com Rainer Miller, quando ele aborda coisas em que eu me vejo, eu acreditei nisso, eu entendi isso, aquilo me pega a gente muito pesado. E da mesma maneira, esse filme, então, é terrível, porque nós vivemos, né? Nós assistimos esse 40 filme dias, né, de Tancredo Neves no hospital. Exatamente, esse é o período que vai ser contado nesse filme, que se chama O Paciente, né, do Sérgio Rezende, do grande Sérgio Rezende, cineasta maravilhoso, seríssimo. Eu sou encantada com o trabalho dele. Tem grandes períodos históricos contados, né? Ele filmou Lamarca, Guerra dos Canudos, Homem da Capa Preta. Né? Sim, e aborda mesmo, mergulha muito firme. E esse filme está sendo muito bem preparado. Agora, quando você lê o roteiro é excelente. Quando você lê o roteiro, parece que está na sua própria carne. É meio alucinante, é como se você estivesse mergulhando numa história que você sabe, revivendo-a, entende? Com toda aquela intensidade. Só que agora você tem os elementos para saber exatamente o que se passou, né? E essa verdade exposta aos brasileiros, eu acho que vai pegar na carne de todo mundo. A pesquisa está na sua memória afetiva também, né? Porque vai pegar, todo mundo assistiu isso, né? De alguma maneira. Mas enquanto a Esther não vai para o set de filmagem, o trabalho atual é A Estrada de Volokolansky, de Rainer Miller. Eu vou pegar a cola aqui para o elenco para não esquecer de ninguém. A Esther está no palco do Teatro Cacilda Becker com o Ariel Borghi, que também é diretor junto com ela, mais o Marcelo Reis, o Jean Dadra e o Leandro Dandrá. E o Leandro Bittar. Isso. A Estrada de Volokolansky fica até o dia 29 de outubro, agora esse final de mês, no Cacilda Becker, sextas e sábados, 21 horas, domingo 19. Vale lembrar que o ingresso é R$20, né? Exatamente, então, super popular. Super popular, todo mundo pode ir. A bilheteria só aceita dinheiro, né? Ou não? Não, a gente tem maquininha. Ah, que bom, então tá. Então vamos lá conferir o trabalho da Esther no Teatro Cacilda Becker até o dia 29 de outubro. Gente, muito obrigado. Obrigado, Esther. Eu que Prazer agradeço, falar com você. Nossa. E semana que vem a gente volta com mais um papo sobre teatro aqui no Estúdio da Veja São Paulo.